Olá, bem-vindo ao canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio, vou te dar todas as dicas que eu sei para você ter sucesso no cultivo de jabuticabas. A jabuticabeira talvez seja a árvore frutífera mais querida e mais cultivada em todo o país. Existem mais de 30 espécies catalogadas, porém as espécies mais comerciáveis, mais cultivadas, são as espécies chamadas popularmente de sabará ou híbridas. Seu nome botânico tem divergência conforme a publicação e autor. Seu nome botânico pode ser Myrciaria cauliflora, cauliflora porque ela dá flor e fruto no caule, como também Plínia cauliflora. Porém, já tem autor escrevendo como Myrciaria jabuticaba. Jabuticaba é um nome tupi que tem dois significados: fruta do jabuti, que é um tipo de uma tartaruga, como também fruto em botão. Essa linda planta é nativa da Mata Atlântica e ocorre em diversos estados brasileiros, em geral em locais que tenha boa umidade. De acordo com a profundidade do solo, de acordo com o local e também da espécie, pode chegar a 10 metros de altura, formando uma copa bem arredondada e muito ramificada. Ela é da família Myrtaceae, a mesma família botânica das pitangas, por exemplo. Comparando as espécies, as chamadas sabará são aquelas de folha miúda, numa tonalidade de um verde mais escuro. Ela tem um caule liso, também com essa característica do caule se descascando, desse caule marmorizado, porém mais liso do que as espécies híbridas, e a folha é bem pequena. Em comparação às duas aqui, as duas mudas que a gente observa, as espécies híbridas têm folhas de verde mais claro e maiores. Dependendo da variedade, às vezes a nervura é um pouco mais saliente, às vezes ela é um pouco mais comprida, às vezes ela é um pouco mais larga, mas todas as espécies híbridas têm a folha mais larga. Os frutos da jabuticaba sabará são aqueles frutos que ficam bem negros, bem escuros quando maduros. Já as espécies híbridas têm coloração diferenciada. Alguns ficam um tom vinho, quase arroxeado, nem sempre totalmente negro. Dependendo da variedade, a casca pode ser mais fina e a polpa mais adocicada. Partindo do fruto no meio, a gente vai encontrar uma polpa branca, contendo entre 1 até 4 sementes. As espécies híbridas são chamadas também de espécies precoces e são muito usadas em vasos, pois elas frutificam mais cedo e também florescem mais abundância, ou seja, ela dá mais de uma florada. Pode chegar até 4 ou mais floradas e frutificações durante o ano, quando cultivada corretamente. Já a espécie sabará costuma dar 1 ou 2 floradas e, em geral, ela acontece na época de primavera-verão. Em agosto, normalmente, começa a florescer, frutificando já perto de novembro. Uma coisa muito interessante é observar as épocas de floração e frutificação, principalmente em locais onde o clima é mais demarcado. Então, quando começam as primeiras chuvas, às vezes após o inverno, no comecinho da primavera ou finalzinho do inverno, ela começa a florescer e enche de flor. E quando as chuvas realmente chegam, elas frutificam com muita rapidez. Eu postei foto no Instagram do canal Vida no Jardim, a minha jabuticabeira sabará toda em flor, e 5 semanas depois, as frutas já estão até caindo. Uma coisa interessante observar também é sobre o cultivo dessa planta. Em geral, ela é cultivada em pequenos pomares ou em casas, pois ela tem um fruto que amadurece precocemente. Então, para a produção em larga escala, é mais complicado esse controle com o fruto, né? Então, a gente colhe o fruto e rapidamente ele fica ruim. E uma dica importante aí é que a gente deve colher o fruto e só lavar quando a gente for comer. Então, ou a gente come no pé, lavando, limpando no pé, ou a gente tem que lavar e comer rapidamente. Se a gente lava e guarda, pode azedar. Porém, se você for congelar essa planta, vale a pena você lavar, secar bem e depois congelar. Fica uma delícia, principalmente em climas quentes, comer essa fruta parecendo um pequeno picolé. As jabuticabas podem ser, então, consumidas in natura, frescas, como também podem ser produzidos diversos produtos, como é o caso de doces, sorvetes, caldas, geleias, licores e vinagres. Tá gostando deste vídeo? Não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos.
Visite nossas outras redes sociais também. E se não for inscrito aqui no canal, não perca tempo, se inscreva ativando o sininho para ser notificado a cada vídeo postado. Bom, sobre o cultivo, ela pode ser colocada tanto em quintal, como também em vasos, e se adapta aos diversos climas brasileiros. Porém, é uma coisa muito importante, a luminosidade. É importante que essa planta receba sol, nem que seja 4 horas de sol, uma parte só de sol por dia. Em climas quentes, esse sol já é suficiente. A rega é outro fator importante. A planta ama beber água, ela precisa de regas frequentes e esse cuidado aumenta quando cultivado em vasos. Então é muito importante molhar bem a terra e de vez em quando, em locais onde venta muito, em locais onde a gente tem um clima mais quente, é importante inclusive borrifar água nas folhas. Olha que lindo meu sobrinho borrifando água na jabuticabeira que está na varanda no 9º andar, lá no Maranhão. Esse aumento de umidade favorece o desenvolvimento da planta, ela também vai ter mais saúde e vai produzir flores e frutos. A planta, em geral, ela vai frutificar perto da época de chuva. Então, se você quer aumentar a produtividade dela, a gente tem que oferecer mais água para ela. E se for em vaso, molhe bem esse vaso, esperando a água drenar embaixo. Sobre a terra, a mistura de plantio, aquela rica em matéria orgânica, favorece muito o desenvolvimento. Ela é uma planta nativa da Mata Atlântica e a Mata Atlântica tem essa terra rica em matéria orgânica. Então, vale a pena, mesmo seja em quintal, a gente colocar matéria orgânica, seja folhas secas sobre a terra, seja afofar, principalmente na véspera do florescimento, e colocar esterco, colocar humus. Essa é a forma, inclusive, de adubação dessa planta. A gente deve afofar e colocar esterco ou humus de minhoca ou composto orgânico a cada 3 meses, em média. No caso de vaso, é a mesma coisa. Sobre a poda de limpeza é muito usada, retirando às vezes ramos secos. Porém, uma dica fantástica é deixar o sol e o vento entrar dentro dessa copa. Em uma jabuticabeira muito fechada, vale a pena, antes dessa florada ou logo após a frutificação, a gente vir e selecionar em toda a planta ramos que estejam sufocando ou fechando muito essa copa. Então, a gente tira alguns ramos para o sol entrar. O sol batendo no caule dessa planta favorece as gemas florescerem e frutificarem. E, inclusive, em copas muito fechadas, é costume dar pragas e doenças. A gente deve, então, deixar essa copa mais aberta para melhorar a saúde, a qualidade e a frutificação dela. Sobre a reprodução, ela em geral pega com facilidade por sementes. Porém, você pode cultivar também por alforquia e, inclusive, fazer enxertos. É uma prática que está acontecendo cada vez mais. Cultivadas de semente, a jabuticabeira sabará, por exemplo, pode demorar de 8 até 15 anos para florescer e frutificar, para começar a produzir. Sendo enxertada, ela consegue produzir uma copa menor, às vezes adequando melhor ao menor espaço, a um canteiro, inclusive a vasos, e frutificar mais cedo. Já as jabuticabeiras híbridas, também chamadas de precoce, elas frutificam mais cedo. Às vezes, em torno de 4 a 5 anos depois de plantadas de semente, ela já vai produzir flores e frutos. Agora, sobre o uso dessa planta, ela é linda para ser colocada nos quintais, nos pomares, ficam charmosos. Existem cidades que até alugam pés de jabuticaba na época da grande produção. É muito interessante esse cultivo e esse trabalho com elas. Como também você pode ter em vasos e canteiros. E em jardins, formando belas composições. Elas são plantas não só produtivas, não só frutíferas, como também muito ornamentais. No pomar em vaso tem uma dica especial para você. Eu vou plantar uma jabuticabeira, acompanhe comigo. Para o plantio em vaso é muito simples, ideal que você use um vaso maior, de preferência maior do que 40 centímetros de boca e altura, e que ele seja um vaso ou impermeabilizado ou um vaso de plástico. Eu estou usando um vaso de cimento já impermeabilizado, essa tinta preta aqui. Por que isso? Porque a impermeabilização ou o vaso de plástico vai manter mais a terra úmida. Sendo uma planta que precisa de muita água, isso é ideal. É importante também o excesso de água sair. Então, mesmo sendo uma planta que precisa de muita água, é importante e fundamental fazer a drenagem. Então, a gente já colocou a argila expandida no fundo
E a gente está colocando a manta de drenagem. Caso você não tenha esses materiais, pode ser areia com brita, pode ser também, às vezes, um TNT que passe a água, né, a pedrisco embaixo, mas é importante fazer isso. Agora a gente vai calcular a altura do torrão, né, a planta, que é a altura que ela tem, colocar uma camada de terra já preparada, uma terra bem estercada, acomoda a muda e preenche dos lados. A terra que eu estou usando é uma terra muito estercada, bem preparada, ótima para cultivo de jabuticabeiras. Vou cobrir o fundo todo com essa terra. Como a minha planta está já com flor e fruto, quanto menos eu mexer no torrão das raízes, melhor. Mesmo que a terra seja diferente dessa terra que eu estou colocando, é importante não expor muito as raízes. Então eu vou cortar essa embalagem para tentar tirar o torrão totalmente inteiro. É muito importante não deixar a muda muito alta ou muito baixa no vaso, sempre nivelar. Centralizada no vaso, agora a gente vai preencher. Após preencher todo o vaso, pressione levemente e irrigue bastante. Lembrando, todas as espécies de jabuticaba podem ser plantadas em vasos. Porém, as mais usadas, as mais indicadas são as espécies híbridas, ou chamadas também de precoce, por produzir mais rápido em uma copa menor, ficando mais proporcional ao vaso, como também as espécies sabará enxertada, porque ela também vai produzir uma arvoreta mais baixa e em menor tempo. É importante molhar bem, deixar a água decantar, até sair a água no fundo do vaso. Caso a terra ceda, você pode completar com mais substrato ou mais terra preparada. E molhe novamente. Você pode cobrir a terra do vaso com algum material de forração, inclusive plantar mudas de forração. Eu estou colocando em todos os vasos aqui do meu pomar, em vasos, eu estou colocando uma granitina branca e eu vou cobrir essa também. A forração por cima, ela é muito interessante, pois ela vai manter a umidade da terra e vai ficar decorativo. Caso você queira, pode cobrir com uma tampidinha antes de colocar a pedrinha branca ou cobrir com areia. Porém, a cada 3 meses, mais ou menos, vale a pena afastar as pedrinhas, afofar a terra e colocar um pouco mais de humus de minhoca ou esterco de gado para nutrir a sua jabuticabeira. Para deixar a jabuticabeira com cara de arvoreta em vaso, é importante limpar o caule, dando aquela ideia mesmo de formato de árvore. Então a gente tem uma parte sem ramificação, com o caule só exposto. Então a gente deve retirar junto à base as folhas e ramos que surgem nesse tronco principal.
Uma dica fundamental para aumentar a produtividade da jabuticabeira é deixar passar insolação e ventilação no caule, pois é no caule que formam as flores e frutos. Então, sempre bom deixar a copa mais aberta. Retire esses ramos mais fininhos, retire em toda a sua planta, observe toda ela, para não ficar desproporcional, mas retire os ramos secos, retire os ramos que estão mais fechando a copa para o sol e a ventilação bater no caule e ela aumentar as flores e frutos. Sobre os benefícios da jabuticaba, são diversos, inclusive ela é considerada uma joia nacional. Ela é rica em nutrientes, diversas vitaminas como vitamina C, como algumas vitaminas do complexo B, vitamina E, rica em zinco e magnésio. E por isso, ela previne doenças, melhora a nossa saúde e a nossa imunidade. Ela é rica em fibras e ela tem baixa caloria e carboidratos, ótima para controle também de diabetes. Ela tem antioxidantes e, inclusive, você pode tratar doenças como diarreia, disenteria, usando o chá da casca da fruta. E esse chá também pode ser usado no gargarejo quando está com dor de garganta. Uma curiosidade, as flores da jabuticaba em geral são brancas, muito delicadas, que têm um aroma muito específico. Elas atraem muitos agentes polinizadores, principalmente as abelhas. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre as deliciosas jabuticabas e lindas jabuticabeiras? Ficou com alguma dúvida ainda? Me pergunte, comente, curta o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para ser notificado a cada vídeo postado. E não deixe também de nos seguir nas outras redes sociais. Até a próxima!